tinha 14 anos quando me disseram pela primeira vez que eu não era homem de verdade. Na verdade, a declaração completa foi: estão dizendo por aí que você não é homem de verdade. Minha primeira reação foi ficar em pânico. Minha segunda reação foi tirar satisfação. Então eu encarei essa amiga e perguntei: mas o que isso quer dizer? Gaguejando, o que isso quer dizer? E ela me disse, muito assertiva: ué, quer dizer que você não gosta de mulher. Explicação quase matemática. Um homem de verdade gosta de mulher. Um homem de mentira, pela lógica, não gosta de mulher. Essa conversa me perseguiu e ficou martelando na minha cabeça durante muito tempo. Anos. E não precisava ter sido assim. Não teria sido assim se alguém tivesse me falado lá atrás, quando a gente fala sobre sexualidade, por mais que a gente queira, as coisas não são tão simples assim. Mas isso não teria acontecido, porque a gente não fala sobre sexualidade. Eu não me lembro de ter falado sobre sexualidade na escola. Embora eu tenha aprendido na escola que ser chamado de bicha, viado, é a pior coisa que pode acontecer. E é punida como uma coisa muito ruim. Eu não me lembro de falar sobre sexualidade em nenhuma das consultas médicas que eu fiz na minha vida. Mesmo naquelas onde a minha orientação sexual era fundamental para o diagnóstico. E eu me pergunto, por que a gente tem esse bloqueio para falar sobre sexualidade? Por que a gente não fala sobre um assunto que é tão importante? Porque se a gente não está falando sobre uma questão tão relevante, que faz parte da vida de todo mundo, nem na escola, nem no consultório médico, alguma coisa não está funcionando bem. Eu não tenho a resposta, não sei por que a gente não fala sobre sexualidade, mas eu tenho alguns palpites. Tem gente que não fala sobre sexualidade porque acha que é falta de vergonha na cara, no caso da minha avó. Tem gente que não fala sobre sexualidade porque acha que é pecado. Tem gente que não fala sobre sexualidade porque acha que é apologia, propaganda. Bom, eu trabalho para uma organização chamada All Out. A missão da All Out é garantir que a minha, a sua, a sexualidade de qualquer pessoa não faça que ela perca seus direitos, sua dignidade e a própria vida. Quando eu comecei a trabalhar para All Out, eu achava que eu entendia tudo de sexualidade. Nesse caminho eu descobri que eu não sabia muita coisa. Mais que isso, eu descobri que muita gente que está ao meu redor, minha família, meus amigos, também não sabem muita coisa. A partir dessa constatação, a minha missão passou a ser falar, contar um pouquinho do que eu aprendi durante esse processo, para tentar minimizar um pouco essa confusão. Separei em 3 itens que eu acho importante que todo mundo saiba sobre sexualidade. O primeiro deles: é hora de sair do caixote. O que é o caixote? Quando eu estava me perguntando se eu era homem de verdade ou não, uma das minhas maiores angústias era não saber o que é ser homem de verdade. E não saber onde é que estavam essas regras, de onde é que elas vinham, quem é que escreveu isso daí, quem é que tem essa resposta. Ninguém tem essa resposta. Essa resposta não existe. A nossa noção de sexualidade, e antes disso, a nossa noção de gênero, ser homem, ser mulher, o que é ser homem, o que é ser mulher, isso é uma construção. É como se existissem 2 grandes caixotes, homens e mulheres, e um bocado de regras que definem o que é ser homem de verdade e o que é ser mulher de verdade. Essas regras são uma construção. E ela é uma construção tão bem amarrada que hoje em dia a nossa legislação, os livros que a gente usa na escola, tudo isso atende quem está dentro do caixote e rejeita quem está fora. O resultado prático disso é que passa a ser certo estar dentro do caixote e errado estar fora. E quando eu tô certo e você é errado, e todo mundo me legitima, eu me sinto no direito de te atacar, de te julgar, de te punir.
O que nos leva para o segundo ponto, que eu acho importante todo mundo saber. A gente está pagando muito caro pela confusão. E isso é desde o menino de 14 anos que fica se torturando porque está achando que é errado ser quem ele é errado se sentir da forma que ele se sente, até gente que está na cadeia por ser quem é e por se sentir da forma que se sente. Muita gente não sabe, mas em 76 países é crime ser gay, ser lésbico, ser bissexual, ser trans. É crime. Em 10 deles, é um crime punível com a pena de morte. Então, nessa lista, por exemplo, Uganda, onde já é crime ser gay, e o governo está discutindo um novo projeto de lei que institui a pena de morte como punição para a homossexualidade. Também está nessa lista Camarões, onde, um ano atrás, um jovem de 23 anos chamado Roger Mbede foi preso, condenado a 3 anos de prisão, por mandar uma mensagem de texto para outro homem dizendo "eu te amo". Agora, não está nessa lista, por exemplo, a Rússia, onde acaba de ser aprovada uma lei que proíbe o que eles chamam de propaganda homossexual. O que significa propaganda homossexual na Rússia? Falar, discutir, escrever, publicar qualquer coisa que tenha a ver com diversidade sexual. Na Rússia, essa minha fala é contra a lei. Eu poderia ser mandado para a cadeia por ela. O que nos leva ao terceiro ponto que eu queria passar para vocês. A situação é feia, é muito feia, mas dá para resolver o problema. Dá para resolver o problema. Como? Dá para resolver o problema se a gente começar a falar sobre isso. Se a gente se interessar em entender a nossa sexualidade, em aceitar a nossa sexualidade, a sexualidade dos outros, entender que esse é um processo dinâmico, que não para. Dá para resolver o problema se a gente conseguir se despir um pouco do nosso caixote. Todas essas regras, todas essas normas que a gente carrega desde muito antes da gente nascer. Dá para resolver o problema, mas isso depende da gente. 15 anos atrás, eu estava me torturando, me sentindo muito culpado por achar que eu não era um homem de verdade. Hoje, 15 anos depois, eu estou aqui para dizer para vocês que não existe homem de verdade. Não existe mulher de verdade. Existem 7 bilhões de buscas, 7 bilhões de jornadas